tarde a todos e todas. Hoje, quinta-feira, dia 26 de setembro, saudando o Pavilhão Nacional e batendo o sino, nós damos por iniciada nossa 13ª reunião deste ano rotário. A nossa palestrante de hoje, Diana Lopes, eu vou ler aqui um resumo do currículo dela. Diana Lopes, ela é graduada em Gestão do Agronegócio pela Universidade de Brasília, cursando Gestão da Tecnologia da Informação, né, pela Universidade do Distrito Federal, UNDF, atua na UNB de Planaltina, no Centro de Gestão e Inovação da Agricultura Familiar, CEGAF, trabalha em projetos de pesquisa como Ação RID SANDF+, colheita digital e letramento digital. Desempenha ainda funções administrativas. De 2017 a 2019, trabalhou na empresa Inferir Estatística, né, como assistente administrativa. Durante esse período, participou de projetos de pesquisa e foi responsável pela gestão de preços, né, digitação e gestão administrativa, né. Então, a nossa palestrante, Diana Lopes, vai falar para nós sobre o tema letramento digital. Com a palavra, Diana. Então, hoje a gente vai falar sobre o projeto Letramento Digital, que é um projeto do CEGAF em parceria com a FAPDF, né? Que é coordenado pela professora Silvia, que está aqui. Também tem o professor Mário, que participa com a gente, o professor Néder e vários outros também professores da Universidade de Brasília. Primeiro, a gente começa dizendo qual é o objetivo desse projeto. Então, o objetivo dele é desenvolver uma infraestrutura de aprendizado, qualificação, experimentação e criar e operar plataformas de serviços e processos integrados de informações digitais controladas e geridas por uma entidades comunitárias e organizações produtivas locais, implementando a gamificação, né? Então, dessa forma, o projeto ele vai estruturar, animar e fortalecer uma rede de letramento digital, principalmente focado aqui na rede DF, na Região Integrada do Distrito Federal, com jovens. Então, por meio do compartilhamento de informações e uma plataforma colaborativa de comunicação. E aonde que é o alcance desse projeto, né? Foram escolhidos 4 assentamentos e uma comunidade quilombola. Fica na região do Goiás, em Minas Gerais e também aqui no DF. Então, quais assentamentos esse projeto está atuando? Buritis, né, com um assentamento Mãe das Conquistas, em Formosa, no Dom Tomás Balduino, Alto Paraíso, no Silvio Rodrigues, e em Planaltino, Osiel Alves. E a nossa comunidade quilombola seria em Cavalcante. E qual o nosso público-alvo, como eu já falei, seriam jovens nucleados nessa região da rede DF, em assentamentos ou na comunidade quilombola. E como está funcionando esse projeto? A gente vai ter 3 fases, né? Dentro dessas 3 fases, a gente tem um grupo de aproximadamente 7 jovens. Alguns núcleos a gente tem um pouquinho mais de jovens. E eles são guiados e orientados por um orientador, que também foi selecionado, que ele tem uma influência no território, então consegue ajudar. Né? A primeira fase foi a jornada digital, ela já passou, já aconteceu. E ela acabou, até então, deve ter mais ou menos umas 2 semanas. E o que eles aprenderam na jornada digital? A gente tentou passar para eles, eles aprenderem a mexer em ferramentas. Como assim, Diana, ferramentas? As ferramentas do Google Docs, sabe, tipo, do Google mesmo, Google Docs, Google Sheets, aprenderem a mexer, fazer uma planilha, saber mexer no Google Docs, no Canva. Então, qual é o nosso intuito nessa primeira jornada? Conseguir capacitá-los para eles poderem usar isso tanto na realidade deles da escola, quem ainda está na escola, na universidade e também para o mercado de trabalho. O nosso público-alvo são jovens que a gente pode dizer que, de certa forma, estão em uma situação mais vulnerável, né? São jovens de assentamentos, de comunidades mais distantes, que não ficam, a maioria não ficam tão perto de centros. Então, poder passar o que para a gente, às vezes, é uma coisa mais fácil, que a gente tem um contato maior, não é a realidade deles. Então, a gente já consegue, até a partir daí, ver algumas dificuldades, como, por exemplo, acesso à internet, tudo mais. Na Jornada de Cidadania, a gente quer trazer essa noção cidadã, essa formação cidadã para eles. A gente vai continuar aproveitando todas essas plataformas que eles aprenderam na jornada digital, só que agora com um foco um pouco diferente. Então, a gente tem 8 módulos, tendo de pesquisa, economia, realidade brasileira, educação, profissional, saúde. Dentre eles, eles vão ter 2 obrigatórios, que eles já começaram, né? Eles estão no de pesquisa, que é obrigatório, e a realidade brasileira.
E dentro dos outros, eles vão poder escolher, entre os 6 outros, eles vão poder escolher 2 para fazerem optativos, né? Então, se eu tenho essa vontade mais da área da saúde, então eu vou escolher o meu primeiro módulo optativo da saúde, onde eu vou aprender um pouco sobre o SUS, eu vou aprender sobre a farmácia popular. Então, a gente sempre tentou pegar benefícios e direitos que eles têm acesso e muitas vezes eles não sabem que têm acesso, né? Como, por exemplo, o social, a gente puxou para falar do cadastro único e por aí vai. A terceira jornada vai ser a de cartografia, onde eles vão conseguir mapear o assentamento deles. E junto com a jornada de cidadania e a jornada de cartografia, por isso que eu botei ela até ali interligada nas duas, a gente vai ter a jornada de coleta. A jornada de coleta nada mais vai ser do que eles poderem se sentirem como se fossem pesquisadores mesmo. E eles, dentro do assentamento deles, eles vão conseguir entrevistar agricultores familiares e fazer esse mapeamento para a gente através do WhatsApp, que é a atual plataforma que a gente está usando. Então, a jornada de coleta ela vai funcionar um pouquinho assim. Eu vou falar um pouquinho rápido para vocês conseguirem pegar tudo. E dentro de cada jornada, cada módulo, as atividades vão ser realizadas através de missões que a gente desenvolveu. Então, vai ter o plano de atividade do orientador, tem o plano de atividade dos jovens agentes. A gente adota nessas missões e nesses módulos a metodologia ativa. Então, a gente cria uma situação-problema em cada narrativa, então, em cada tema, então, da saúde. A gente tem um personagem e esse personagem tem um problema, então, todas as missões vão ser para tentar resolver o problema desse personagem. E assim vai funcionar. Eu vou dar um spoiler aqui de uma das missões, que agora a gente está na Jornada de Cidadania, como eu falei para vocês, no módulo de pesquisa, e assim funciona um pouco. A nossa personagem principal nesse módulo é essa Gafiana, então ela conta a historinha dela, e aí chega as missões, então a gente bota todo um conteúdo que eles possam acessar, a gente explica, né? Então o conteúdo a gente tenta botar em PDF, que seja aquele que ele possa ler, porque tem gente que tem mais facilidade na leitura, a gente coloca vídeos, porque tem gente que consegue aprender também mais com vídeos. Então, tem todo esse material de apoio. E aí também vai ter o sistema de recompensa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E como funciona essa estratégia de gamificação dentro do nosso projeto? São as mecânicas do jogo. Por exemplo, os pontos de experiência, que até mostra aqui nesse outro slide, se vocês perceberem, o XP, é como se fosse um jogo mesmo. Então, quando a gente está jogando, conforme você vai avançando de nível, você vai completando tarefas, você vai ganhando pontos. Então, esses pontos de experiência, quando eles realizam as missões, eles adquirem. As moedas do jogo, todo jogo tem que a gente faz aquelas trocas por algo. Então, a nossa é chamada de ser gafianitos. Então, são essas moedas de troca que durante o jogo, conforme eles forem fazendo algumas missões extras, que na maioria das vezes são elas que vão dar essas moedas, eles depois podem trocar por vantagens e benefícios dentro do jogo. A meta de desenvolvimento territorial, então esse é um índice geral de cada núcleo. Qual é o nosso intuito? Que eles cooperem entre si. A gente não está aqui para pedir para eles estarem competindo, jamais. A gente quer que eles entendam que quanto mais eles se ajudarem, mais o núcleo e eles vão estar aprendendo. Então, a meta de desenvolvimento territorial serve para isso. O ponto de desenvolvimento territorial, ele é basicamente parecido com a meta de desenvolvimento territorial, né? Pontos de vida são aquele... Como num jogo, se você está jogando e você vai perdendo, você morre no jogo, né? Então, se eles não forem fazendo as missões, eles podem morrer no jogo. O nível é o índice de desempenho deles pessoal nas missões. Então, por exemplo, quando eles alcançam o nível 3, eles desbloqueiam as profissões. Como assim profissões, Jana? Então, a gente criou 4 profissões para eles. Eles vão fazer um questionáriozinho, como se fosse um direcionamento, onde dá aquela sugestão de qual seria a melhor profissão para o perfil deles. A gente vai ter influenciador, cooperador, explorador, pesquisador. E cada uma dessas profissões vai ter um tipo certo de missão. Por exemplo, o influenciador é aquele que tem mais familiaridade com o celular e etc. Então, ele vai gravar vídeos para o TikTok, que é uma das plataformas que a gente está usando com o incentivo de passar informações boas. Porque a gente sabe que hoje em dia isso de redes sociais às vezes é um pouco complicado. Além disso, como eu já expliquei, tem as jornadas, que são esses conjuntos todos de missões, né? Temos 3 jornadas, assim, certinhas, e a jornada de coleta também.
Essas missões são as atividades que ficam dentro das jornadas e também dentro dos módulos, e a feira, que é o nosso sistema de recompensa. Como que vai funcionar? Conforme eles forem juntando segafianitos e tudo mais, dentro da nossa plataforma vai ter uma feira, onde eles vão poder trocar esses segafianitos ou por vouchers que vão ter lá disponíveis, poção de vida, caso eles percam alguma missão, e assim vai funcionar um pouco a didática. E aí, como é esse sistema de recompensa? Todos os jovens, esses jovens agentes, eles recebem uma bolsa durante todo o processo do projeto. Então, durante todo o projeto, enquanto eles estão participando com a gente, eles ganham uma bolsa mensal. Além disso, eles vão receber direito ao uso de um smartphone. E se eles atingirem o nível 10 na meta de desenvolvimento territorial, eles vão ganhar esse smartphone utilizado ao longo do projeto. E também a feira virtual, onde eles vão poder trocar por poção de vida, esses vouchers que eu falei, dispensa da coleta. Essa dispensa da coleta é quando a gente estiver na jornada de. Na jornada. Ai, meu Deus, fugiu na minha cabeça agora. Na jornada do. Na jornada de coleta dos agricultores familiares que eu falei. E aí, aqui, como é que está funcionando? Vai ter uma plataforma, mas ela ainda está em desenvolvimento. Então, o nosso pessoal também, não só eu, como o restante da equipe, desenvolveu, né, o Rafa, principalmente na tecnologia, o WhatsApp. Então, todo esse processo está funcionando pelo WhatsApp. E aqui eu mostro um pouquinho para vocês como é esse WhatsApp. Então, eles mandam uma mensagem para a Segafiana, que é a nossa assistente virtual, e aí eles podem ver a missão, consultar o progresso. Aqui seria o exemplo do progresso do Rafael, entendeu? Aí ele consegue ver o ponto de vida, o nível que eles estão, a profissão, os pontos de experiências, os segafianidos, em qual jornadas eles estão, em qual missão eles estão. E aqui você pode acompanhar a missão, que é por onde eles têm acesso às missões e é por onde eles enviam a missão. Diana, mas como os orientadores corrigem? Qual é o papel deles aí? O papel dos orientadores, além de estar ali tirando as dúvidas, estar acompanhando eles também fazem a correção de todo esse material que eles fazem. E para eles ganharem tantos pontos como Secafenites, pontos de desenvolvimento territorial e etc., os orientadores têm que aprovar, né? Então, porque às vezes, ainda mais no começo, podia ter alguns erros a gente teve alguns problemas com interpretação e tudo mais. Então, eles têm essa fase de adaptação que pode ser passível a erros. Então, os orientadores estão ali para verificar se eles conseguiram fazer e tudo mais, e passar para eles poderem refazer, caso seja o caso. E aqui ainda mostrando como funciona esse sistema do WhatsApp. E aqui acaba o meu slide, mas deixa eu ver se eu ainda tenho tempo, que aí eu falaria um pouco mais por fora. Agora, na experiência, o que a gente está tentando fazer é levar o conhecimento para os jovens que não têm acesso, né? Assim, ou um acesso mais dificultoso, podemos dizer. Então, hoje, não só hoje, como diversas conversas que a gente tem com os orientadores, a gente está tendo um feedback muito bom. A gente está indo além do que acho que a gente esperava inicialmente. Já era a nossa meta, mas a gente não sabia que a gente ia conseguir alcançar tão rápido. Então, a gente está tendo jovens muito engajados, eles estão muito empolgados. E eles já estão levando todo esse aprendizado para a comunidade, com projetos de pesquisas, em associações, em ONGs que eles trabalham. Estão ajudando os pais, estão ajudando os próprios colegas da escola, do trabalho e da comunidade. Então, a gente está conseguindo sair da bolha só do projeto e conseguindo alcançar um público cada vez maior, porque esse é o nosso intuito. Então, é basicamente isso, assim, é um projeto que eu faço parte, eu, o Antônio, o professor Mário, a professora Silvia, tem mais gente que está aqui. Muito orgulho de fazer parte desse projeto. Eu falo um pouquinho rápido, eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu falei. E é um projeto que emociona a gente a cada reunião que a gente faz. É muito bom a gente estar conseguindo ajudar pessoas e também desenvolver conhecimento em pessoas, que às vezes para a gente, é fácil, mas tem gente que não é tão fácil, e a gente entende o ritmo e o nível também de aprendizado, que às vezes é diferente de um núcleo, de um jovem para outro. Então, é um trabalho muito lindo e que está sendo super legal de tá fazendo parte e que a gente está conseguindo sim alcançar os jovens. Eles estão cada vez mais empenhados, cada vez mais dedicados. Os orientadores dão cada feedback assim para a gente de que muitas vezes a gente enche os olhos de lágrima, de emoção, sabe? De estar vendo que o que a gente planejou a gente está conseguindo realizar. E agora, né, eu acho que é o espaço das dúvidas, né? Vai abrir as salas.
A gente fez um processo seletivo, né? Tipo assim, eles participaram, né? Só que os nossos jovens não necessariamente são só adolescentes. A gente tem jovens de até 30 anos, então depende muito do núcleo. Por exemplo, do Oziel, aqui de Planaltina, são jovens que têm menores de idade e têm maiores. Então, o que a gente pegou no mínimo é que esteja no ensino médio. Mas tem jovens que estão na faculdade e etc. Esse é o nosso protótipo, é o primeiro, né? A gente ainda está com uma linha de jovens de mais ou menos 45 jovens, né? Sendo mais exata, 42 jovens, né? Então, a gente quer que cada vez mais a gente consiga fazer um projeto de abrangência maior. Então, por enquanto, a gente vai, né, a gente tem o propósito de agora fazer a primeira visita entre esse mês e o outro nos assentamentos. Então, a gente quer fazer barulho, a gente quer ser visto, para que possam ver a gente e a gente consiga fazer um projeto desse com uma abrangência maior de jovens. O professor Mário até brinca, né, que agora a gente tem 42, mas que daqui a pouco quer que a gente tenha 500, que a gente tenha 5.000, 10.000, e que cada vez mais a gente consiga alcançar um público maior. O letramento digital é fundamental. E assim, a gente vê que até jovens na faculdade não têm tanto acesso, assim. E é uma coisa que para a gente está tão no nosso dia a dia, porque a gente trabalha mexendo com isso, mas Uhum. não é tão simples. Então, quando a gente vê, tipo, por exemplo, uma dificuldade que a gente teve, a gente pensou muito, assim, a gente foi muito cauteloso em pensar em futuros problemas. Então, que a gente já sabia que a internet seria um deles. E de fato pensa numa comunidade rural, afastada da cidade. Então, nesses assentamentos, a maioria não pega nem sinal de telefone. Então, a gente já sabe que é uma dificuldade existente. E a gente, entanto que as missões, elas não ficam abertas 1, 2, 3 dias. Normalmente é no período de 10 dias cada missão. E é aí que a gente utiliza a metodologia ativa, porque a metodologia ativa é onde o aluno, o jovem, no caso, ele consegue ter essa autonomia de decidir. Ele pode chegar e fazer hoje, ou ele pode chegar e fazer daqui a 2 dias, diferente da tradicional, né? Que assim, normalmente é mais regradinho. Então, ele consegue ter essa disponibilidade dele se organizar. A gente bota prazos também nas missões para eles não ficarem muito enrolados e também para o orientador poder corrigir e não ficar muito em cima da hora. Quanto antes o orientador corrigir, caso tiver algum erro, dá tempo dos meninos voltarem e refazer. Nosso intuito não é punir, não é que eles não ganhem os segafenitos, os pontos. Não, é que eles aprendam e eles consigam compartilhar todo esse conhecimento que eles estão tendo, essa oportunidade no projeto, com outras pessoas, com outros jovens. Então, eu juro para vocês, hoje a gente teve uma reunião com os orientadores, né? Mais cedo, um pouco antes dessa, 10 da manhã, a gente estava conversando com eles. Então, hoje a gente já teve uns feedbacks, por exemplo, do Oziel. Não, que a gente está com um projeto de pesquisa e as meninas já aprenderam a mexer em planilha. Então, uma delas a gente já chamou para o projeto de pesquisa para ficar nessa parte administrativa de controle. Outra que aprendeu a mexer no Canva, a fazer esses designers, né? Panfleto, apresentação. E ela também veio para a gente para ficar na comunicação. Então, já tá abrindo portas para eles, né? E isso, Uhum. assim, gente, juro para vocês, é sensacional. Assim, cada reunião que a gente tem, eu fico emocionada, porque eu esperava que ia ser um projeto lindo, mas o receio era: será se eles vão estar engajados? Será que eles Uhum. vão entender que isso vai ser muito bom para eles e para o futuro deles, e para o momento atual e para o futuro? E esse era o meu receio. E tá sendo. Eles estão até ansiosos. Ele até brincou com a gente, falou: pode até criar mais missão extras, porque elas já até fizeram. E ainda nem abriu o período de todas as missões, mas elas já acabaram todas. E é muito Vocês, gratificante. Assim, como é que a gente pode fazer parte desse projeto, né? vou até Trazer isso anotar. para a Rotary e se é uma questão de colocar alguns jovens nossos acompanhando vocês para aprender e a gente fazer a nossa versão, se é, né? Se é criar um outro fórum, não sei. Fica aí uma provocação, porque eu acho que isso daí pode ser algo. Encontros que sejam voltados para projetos específicos, para realidades específicas, né? E por outro lado, eu vejo que assim, a gente atinge um público que não é o nosso público-alvo. E eu ainda diria mais, uma vez que a gente domine, porque vocês estão no piloto de vocês, né? Uma vez que domina isso, fazer algo similar para os nossos jovens há mais tempo. Que o Rotary está cheio de jovens há mais tempo, mas que não conseguem mexer nas coisas. Então, e eles iam curtir essa brincadeira, essa gamificação, então a gente pode, assim, começar com os jovens, mas talvez até pensar em levar isso para o grupo maduro, que também precisa estar inserido e incluso, né, na realidade Sim. digital. E até esse intuito dos jovens partiu também de outro projeto que a gente tem, que é o Observatório, né?
Isso tudo faz parte de uma grande estratégia que é a colheita digital, que é a nossa plataforma que está em desenvolvimento. A nossa necessidade dos jovens é que eles consigam também transmitir essas informações para os pais, para os parentes, para a comunidade, porque a gente entende que eles conseguem pegar mais rápido. A gente quer que eles sejam um indutor, um influenciador dessa informação, que ele consiga compartilhar e ensinar. Olha, Val, que turma mais gostosa. Annelise junto com a gente, João Carlos, de Niterói, próximo de mim. Quase que eu fui lá dar um abraço nele. E também o Mário, que é do projeto. Então, o Mário tirou tudo enquanto foi dúvida nossa. Então, é um braço direito aí da palestrante, da nossa querida Tatiana. Então, chegamos à conclusão que nós queríamos que vocês, coordenadores do projeto, viabilizassem uma maneira, com bastante sacrifício, mas que isso fosse para fora do local de vocês, para fora de Brasília. Que vocês se esforcem ao máximo para que o governo possa ajudar para que isso chegue aos outros estados, porque é um projeto fantástico. Inclusive o João Carlos, de Niterói, do 4.751, ele está dizendo que já quer levar isso para lá, quer a ajuda de vocês. Então, é essa a nossa pergunta desse grupo maravilhoso que teve o nosso professor Mário Ávila comandando. Então, te respondendo, a nossa coordenadora Silvia do projeto e o professor Mário, também coordenador do SEGAF, o nosso intuito é sim conseguir, ele até brinca com a gente, fala que agora a gente está 42 jovens, a gente quer 100, a gente quer 200, a gente quer 5.000, a gente quer o Brasil todo, a gente quer. E o nosso intuito é esse é o nosso protótipo, como eu estava falando com a Val aqui, então é o nosso primeiro. E assim, tá dando muito certo, assim, o engajamento dos jovens tá além do que a gente esperava. Tá muito positivo. Eles já estão levando para as comunidades deles, estão ajudando os pais deles, os amigos, os vizinhos, já estão conseguindo até oportunidade de emprego através do que eles estão aprendendo com a gente. Maravilha. Então tá sendo muito bom e o nosso intuito é cada vez mais aumentar e mais jovens e mais Muito jovens. bom. Gilmar pôs uma pergunta no chat. Que tal Você pensar fala... em usar técnicas de economia comportamental para orientar as pessoas a não jogar o seu rico dinheirinho em jogos de azar, tipo bets da vida e outros, né? E que são ações estimuladas por influenciadores digitais, se é que isso são influenciadores. Eu gostaria que a Diane falasse um pouquinho. Eu posso até apresentar para vocês aqui, na Jornada de Cidadania, um dos módulos que a gente tem é o de economia. A gente puxa para falar sobre empreendedorismo, que é um assunto que está muito em alto para eles. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um pouquinho do... Eu consigo mostrar para vocês esse de economia. Por exemplo, a gente já quer, no próximo que a gente for fazer, falar sobre essas queimadas. É importante. Até nesse a gente está pensando em adaptar algumas questões, sabe? Porque é importante a gente falar de prevenção e etc. Porque a gente sabe o tanto que isso está influenciando. Mas quanto à parte de economia, aqui a nossa é um problema, como eu falei. Todo módulozinho a gente tem um personagem. O de economia é o José. E ele tem um problema. Essa parte de cima é um enredo que a gente cria. A linguagem, ela é mais informal, sim, mas porque o nosso público é jovem. Então, não adianta a gente pegar aquele português super robusto, super formal, que eles não vão entender. Então, a gente precisa adaptar a nossa linguagem à linguagem deles. Então, isso foi a primeira coisa que a gente já tirou pra gente, quando a gente estava fazendo. Então, a Segafiana, que é a nossa assistente virtual, ela vai explicar de novo o que ele quer, e a gente começa nas nossas missões. Entanto que a primeira delas, a gente vai pedir a importância do empreendedorismo, o que é e a sua importância. Empreendedorismo é um assunto que está muito em alta. A gente puxa para falar sobre todos os tipos de empreendedorismo, né? O social, corporativo, o intraempreendedorismo, o digital e o rural. A gente fala sobre o cadastro único, né? É muito importante eles saberem de todos os direitos que eles conseguem através do cadastro único e os benefícios também, né? Porque o cadastro único é uma porta, né, que abre para uma infinidade de benefícios que eles podem ter acesso, e muita gente não conhece. Eu falo isso porque eu participei de um projeto do governo atualmente sobre o cadastro único. Então, de novo, a gente puxa o cadastro único. Aqui a gente continua falando cadastro único, só que programas, para eles citarem 4 programas do que pertencem ao cadastro único.
E aqui eu acho que entra um pouco do que você falou, Gilmar, quando a gente fala aqui sobre a diferença entre desejo e necessidades quando a gente toma decisões financeiras. A gente não abordou falando sobre os joguinhos e plataformas, né? Mas a gente tenta passar para eles entenderem o que que é realmente a necessidade e o que que não é necessidade. Então, aqui eu botei um exemplo bem bestinha aqui nessa planilhazinha, uma ação, pagar conta de luz. O que que ela é? Ela é uma necessidade ou um desejo? A gente sabe que é uma necessidade. Agora, trocar de celular é uma necessidade ou um desejo? É um desejo, não é uma necessidade. Então, para eles terem essa noção do que é fundamental e do que não é. Acredito que em próximos letramentos, a gente pode até mudar a temática, a gente estava conversando aqui, né? Professor Mário, inclusive, a Val quer trazer para o Rotary, né? O letramento adaptado, já fica aí a dica, né, professora Silvia, para a gente ajudar eles aí. Então, a gente consegue adaptar. Aqui acabou, tem, na verdade, a nossa missão extra, que está aqui embaixo, que aí eles vão falar sobre o Jovem Aprendiz, que é um programa social que é voltado para eles e é muito importante para inseri-los no mercado de trabalho. E a gente puxou assim, né? A gente sentou, desenhou, tipo, tópicos importantes que a gente precisa abordar na jornada de cidadania. Módulo social, módulo profissional, módulo de economia, módulo de saúde, e a gente começou a pensar o que que era importante a gente passar para eles aqui. Tem diversos assuntos que a gente queria colocar, que a gente queria aumentar, mas a gente não pode ser tão extenso porque tem um determinado tempo para eles fazerem. Então a gente pegou o que a gente achava principal. Quem sabe numa próxima a gente bota, né? Faz essa Que aí, crítica. vocês tinham falado que estão precisando de novas missões, ela falou para a gente aqui na sala principal, já fica aí um tema de sugestão para uma nova missão, às vezes, né? Um complemento. Bolos. Boa E aí, tarde, pessoal. A gente estava falando mais cedo, né? Mas aí eu estava aqui fazendo o meu próprio letramento digital no Zoom. Mas aí foi isso, foi muito pouco tempo para tanta coisa que a gente tinha para conversar. E aí um tópico que ficou em xeque lá, como o Bolos estava falando, é sobre uma possível parceria desses grupos lá. Então, assim, esses grupos de clubes Rotaract ou Interact que tenham esses clubes nos municípios de ação, se eles poderiam, por exemplo, se a gente poderia fazer esse levantamento e usar esses grupos como um apoio, né, para que a gente consiga expandir esse projeto legal que a gente tem. Eu fiquei querendo. Foi isso que Eu nós acho que discutimos, e quando ele falou dessa oportunidade, né, eu achei assim fantástico, porque é uma grande, vamos dizer assim, oportunidade que nós temos de participar desse projeto maravilhoso. Agora, só que eu disse para eles o seguinte: quando tiver clube de Rotary, né, que de repente apadrinhar, e até alguns desses jovens pode sim participar do Interact, né, pode participar do Rotaract, pode nos ajudar eu trazer. vou além, Washington, eu vou além. Eu acho que eu fui mais ousada aqui na provocação com a Diana. Eu acho que esses 3 locais, a gente mapear, né, os clubes e apresentar o Exatamente. projeto, perfeito, e ver o que vai surgir dali, se eles vão trabalhar. Mas eu pensei também da gente mapear alguns Rotaracts do distrito, não com o intuito de fazer parte direto do projeto apenas, mas para aprender e a gente poder criar um adaptado para os nossos jovens, com missões para os nossos rotaractianos, seja aqui do distrito ou de outros distritos. Já crescer isso, né? Porque eu Bacana. acho que a ideia deles é maravilhosa. E fui mais ainda, tá, Mário e Silvia? Deixa vocês entenderem aí, ó. Tô arrumando dor de cabeça para Silvia e para o Mário. Boa dor de cabeça, tá? Aquela que a gente gosta. É que eu acho que, assim, uma vez que a gente tem esses jovens próximos e eles entendem, até porque vocês estão vivendo um projeto, ele está no piloto, tem aprendizado, né? A ideia é caminhar junto e entender o que dá para trazer, adaptando para uma realidade de Rotary. A gente, quem sabe, o segundo passo depois, uma vez que isso é bem sucedido, é criar esse letramento digital para os nossos jovens há mais tempo. Então, ter a versão jovem, e ter a versão jovem há mais tempo, porque a gente precisa de letramento digital para eles e estar engajado num ambiente que tem aprendizado, gamificação, todo esse processo é muito rico. Então, assim, eu vejo como vocês trouxeram ali uma sementinha que pode crescer e virar uma floresta, tá? E a gente consegue adaptar, né? A gente senta, conversa, vê o que que vocês querem passar e a gente consegue fazer essa adaptação. Tudo que quando a gente passou, né, eu e o Antônio, a gente ficou bem à frente da criação dessas missões, então a gente teve que ficar estudando muito cada tópico, porque antes da gente ensinar para alguém, a gente precisa aprender também.
Então, quando se der certo essa parceria, a gente senta, desenha o que que vai ser, e a gente cria e elabora, e vai ser um sucesso para os jovens há mais tempo, para os jovens também. Eu achei muito interessante essa E proposta. só complementando, eu acho que o que o Gilmar colocou dessa questão da economia comportamental é a cerejinha do bolo, realmente, porque para esses jovens começarem a perceber e entender que essa economia, ela não é tão tradicional, né? A gente entender que a gente reage aí de maneira, de vez em quando, irracional, né? Então, eu acho que isso principalmente agora, por esse momento que a gente está passando, é uma cerejinha do bolo, né? Sair um pouco dessa economia tradicional, né? E entender que a gente pode, às vezes não deve, mas pode agir com o nosso dinheiro para esses jovens, né? De forma impulsiva, né? É uma teoriazinha aí que a gente tem que, sim, acho que enquadrar aí em algum momento das nossas metas, né? Mesmo porque isso ajuda a desenvolver outras, né, sei lá, estratégias de marketing, ou que seja focado em alguma coisa que a gente não é acostumado a trabalhar, né? Eu acho isso muito legal. E sempre de uma forma sutil, né? Isso é importante. Trabalhar Não, e a gente ainda até consegue fazer essas de forma adaptações, né, sutil, professora? né? Porque a gente Porque a consegue gente tem criar que muito entender mais que a gente não é sempre racional como a economia, né? Mostra pra gente. A gente, Não. às vezes, Bom, primeiro, agora os nossos agradecimentos aí para a nossa palestrante, né, Diana Lopes. Diana, você vai receber aí um certificado pela sua apresentação, né? E quem sabe num momento aí oportuno a gente pode fazer aí um evento presencial, que o nosso clube também faz os eventos presenciais, e a gente poderia aproveitar aí o momento para trabalhar um pouquinho. Então, fica aí o agradecimento do nosso clube pela sua apresentação e também da UPS, né, que é uma instituição de ensino, inclusive que o Mário também já trabalhou, e que eu trabalho, o Chico, e que é hospedeira do nosso clube, né? Então, acho que é interessante a gente fazer esse registro. E eu volto a palavra para você, para que você possa aí fazer aí sua participação final. Eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui, podendo falar desse projeto que eu faço parte, que eu tenho muito orgulho em fazer parte, que é um projeto lindo. Espero que a gente consiga avançar, né, nessas prospecções que a gente estava conversando aqui, né, Val? E também o convite está super aceito para esse evento presencial. Eu topo. Acredito que o resto da equipe também possa participar. Vai ser muito interessante a gente poder levar isso para vocês presencialmente, até com um tempo um pouco maior, para a gente poder conversar mais, se conhecer pessoalmente. Vai ser E ótimo. aí, compartilhando o orgulho de sermos rotarianos, a gente encerra a nossa 13ª reunião deste ano rotário, saudando o Pavilhão Nacional, batendo o sino